Falou. Bom dia, nós iniciaremos às 9h15 exatamente. Oi, só um jeito. Senhoras e senhores, bom dia. Estamos iniciando a abertura do nosso primeiro seminário, a homossexualidade e a transexualidade, sob a ótica do espírito imortal. Esse evento é promovido pela Comunhão Espírita Cristo Redentor, entidade filantrópica sediada nesta cidade de Juazeiro do Norte e fundada há 36 anos, sob os postulados da doutrina espírita em bases cristãs. O lamentável fenômeno da homofobia tem sido, ao longo dos séculos, a raiz de muitos males e a base da violência perpetrada contra inúmeras almas, cujo sofrimento tem sido ignorado pela sociedade por longa faixa de tempo. O Brasil, lamentavelmente, tem liderado o ranking global de assassinatos e suicídios LGBTs. Assim, neste momento crucial da história humana, na qual nosso planeta vivencia a transformação poderosa previstas na codificação kardeciana, o movimento espírita não pode mais silenciar frente a essa tragédia humanitária. Nesse contexto, o presente seminário pretende ser o primeiro em Juazeiro do Norte de um conjunto de esforços na direção do acolhimento dos nossos irmãos e irmãs que têm sofrido os efeitos da discriminação homotransfóbica em nosso meio social.
mais particularmente em nossas casas espíritas. Para apresentar o nosso encontro, eu convido à frente, fazendo parte do trabalho, o Pedro Júnior, que já está aqui conosco, né? Com a interpretação musical, para quem eu peço uma salva de palmas. Fica aqui no meio da mesa, para o microfone do Pedro Júnior, e aproveitar e convidar todos para cantar com a gente, tá bem? O grupo está assim, no improviso. As nossas cantoras viajaram e a gente tem que fazer improviso. Aí, então a gente vai passar a bola para vocês, a responsabilidade de cantar com a gente. Na verdade, a canção tem é o Leque que está no microfone do Pedro. Não é ele não. Ele é Só que é o FX do microfone dele, ok? Só que Faz a papel. Não é a lapela, não. A lapela não faz o eco, não. Ele tá tirando a lapela, mas não é, não. Sim, tem sempre bom da palavra, mas a gente segue. Vou ter que Não desligar aqui. convence do reino. Tá bom? Dona melhorou? Joia. Então, gente, vamos cantar que a gente quem canta faz prece duas vezes, né? E o Alciano deixou claro, se vocês puderem ajudar, melhor ainda, fica mais interativo, tá bom? A participação é melhor. A esperança para quem também, porque de alegria se a paz, trabalhe com fé, Jesus apaga, não perca tempo, seu dever, e seu pronto som, assim, só cantar.
Vai cantar chama divina, tá? Que a gente não precisa, está fazendo tanta falta no planeta, né? Depois dela ligada. Então, pessoal, vamos fazer uma saideira aqui para a gente sair mais animados espiritualizados, gente. E mais uma vez a gente agradece a participação e a interação, tá, gente? Só repetindo sempre, quando a gente liga o que é bom, a gente cresce sempre mais, né? Lembra a Bíblia, né? Que é o maior espírito que passou pela terra? Já que nos inspira, né? Vai fazer essa bem legal para a gente fazer essa meditação bem. Vamos dar cá. Mas faz junto.
Cansadas, esquecido como a manhã, ouço triste olhar tomado, esperança de louvado, silêncio forte a glória de Deus. Sempre, sempre. Convido você a permanecer aqui conosco na continuidade. Vamos agora compor a nossa mesa de honra. E eu chamo aqui Maria de Socorro Alves Gomes, presidente da Comunhão Espírita Cristo Redentor. Já começamos com nosso companheiro Cícero Pereira de Souza, presidente do Centro Espírita Paulo de Sá. A doutora Tereza Jássica da Rocha Alves, psicóloga clínica e fundadora da Clínica Pensar em Conferencista Espírita. O doutor Bruno da Rocha Alves Lira, médico e conferencista espírita. Estamos aguardando a Damiana. Ela já chegou? Ela está. Então, Damiana, por gentileza. Damiana Silva de Mello, professora de conferencista espírita. O pessoal conhece mais como. Eu passo a palavra à senhora Socorro, a presidente, que fará uso da palavra para a abertura do evento e a prece inicial. Oi? Bom dia a todos, todas, senhores palestrantes, o irmão Cícero Pereira, presidente do Centro Espírita Paulo Tasso, na pessoa de quem salvo todas as casas espíritas aqui presentes, queridos irmãos e irmãs espíritas, companheiros de outros credos, que não professam nenhum credo, a todos, meus votos de paz. Gostaria de iniciar a minha fala citando Paulo de Tarso, na sua insigne epístola aos Coríntios, na qual o nobre apóstolo dos gentios assevera: ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria.
e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se suspeita mal, não folga com a injustiça. Mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Eu inicio o nosso seminário com essa poesia do grande discípulo de Jesus, com o desejo de que o amor seja a tônica das nossas reflexões do dia de hoje, posto que somente esse sentimento imbatível na assertiva de Joana de Ângeles e potente na imorredoura sabedoria de Mahatma Gandhi, quando este asseverou: quando um só homem alcançar a plenitude do amor, neutralizará o ódio de milhões, poderá fazer frente ao ódio. O tema de hoje, tão antigo quanto a própria humanidade, só nos últimos anos desponta como objeto de nossas reflexões mais profundas. Há séculos, o preconceito e a incompreensão têm violentado vidas humanas, impondo como aceitável apenas uma manifestação da sexualidade e de identidade de gênero, causando um tenso sofrimento de muitas almas. Nosso país tem ostentado o infeliz título de nação mais transfóbica do mundo, registrando apenas em 2023 a lamentável cifra de 257 mortes violentas de pessoas LGBTs. O movimento espírita do Cariri não poderia mais permanecer indiferente a essa trajetória humana. Por outro lado, sabemos que nosso planeta vivencia transformações poderosas previstas na codificação kardeciana, que nos levarão a um novo patamar civilizatório, no qual os preconceitos não mais encontrarão eco no coração humano, cedendo lugar a sentimentos mais nobres e sutis, que abrirão espaço
para a diversidade em todas as suas dimensões, inclusive no plano sexual e de gênero. Nesse contexto, nasceu a ideia do presente seminário. Ele foi concebido como um primeiro esforço em Juazeiro do Norte, na direção do acolhimento aos nossos irmãos e irmãs que têm sofrido os efeitos da discriminação homotransfóbica em nosso meio social, mas particularmente em nossas casas espíritas. Foi planejado e está sendo executado com muito carinho. Desejamos, então, a todos vocês um excelente seminário. Vamos agora convidá-los à nossa prece de abertura, que possamos fechar nossos olhos, procurar a sintonia com o mais alto, com a espiritualidade aqui presente, com o nosso Divino Mestre Jesus, para que assim possamos nos irmanar em um só pensamento, em um só sentimento. Divino Mestre Jesus, sabemos da tua presença a nos envolver, a nos fortalecer e a nos ensinar, Senhor, a nos guiar nesta caminhada que muitas vezes tão dolorosa, tão espinhosa, mas sabemos que está sempre junto de nós. A nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa envolver todo esse espaço com as suas bênçãos, com as suas energias, que a sua legião possa estar prestando neste momento tão importante para nós, a assistência da qual tanto necessitamos. Pedindo pela paz, pela harmonia, pelo equilíbrio, para que a humanidade possa, enfim, encontrar esse mundo de regeneração. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade maior que presente, nós vamos dar por iniciado o primeiro seminário, a homossexualidade e transexualidade, sob a ótica do Espírito imortal. Que a paz e o amor de Jesus permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E agora passamos a palavra para o presidente do Centro Espírita, Paulo Cássio, doutor Cícero. Passo a palavra para cumprimentar a todos e agradecer naturalmente ao lado do Senhor, essa heroína, essa apóstola, que nos dá esse exemplo tão bonito, e pedir que Deus realmente nos ilumine a todos para que possamos não apenas entender tudo o que aqui terá sido, mas que nos tornemos mais ainda defensores da liberdade humana, dos direitos da pessoa humana, do livre-arbítrio e do respeito a todos os irmãos, quaisquer que sejam suas orientações. Bem, vamos agradecer a presença dos componentes da mesa e os convidamos a ocupar o lugar aqui na plateia para darmos continuidade à nossa programação. Convidamos para assistirem à apresentação da palestra A Homossexualidade na História. A palestra será apresentada pela psicóloga doutora Tereza Jácia da Rocha Alves. Tereza Jácia é graduada em Psicologia pela UNIP de João Pessoa, com 16 anos de experiência em Psicologia Clínica. É especialista em Saúde Mental pela Faculdade Integrada de Patos, a FIP,
especialista em terapia comportamental pela Faculdade de Santa Maria da Paraíba e especializando em psicopatologia pelo grupo PBE. Tem formação em terapia cognitiva comportamental pelo curso livre do MEC e é fundadora da clínica Pensare, em Juazeiro do Norte, contribuindo com mídias e meios de comunicação sobre temas de saúde mental, sendo também conferencista nesta área. Há 22 anos conheceu a doutrina espírita, que trouxe profunda contribuição à sua vida. Ao longo desse período, vem desenvolvendo tarefas de ceareira espírita na União Espírita Cristã, UEC, em Juazeiro do Norte, como facilitadora de grupos de estudos e como expositora espírita no Cariri. Com vocês, a Tereza Jansen. Olá, olá, muito bom dia a todos. Que alegria imensa estar junto nesse dia de domingo. Seja um dia muito feliz, de bênção, de luz e paz. E aproveito para agradecer o convite a Cristo Redentor pelo brilhante esforço e trabalho desse primeiro seminário, na pessoa do nosso povo. Abraço fraternal a todos da casa. Muito obrigada pela oportunidade de dar a minha humilde contribuição nesse encontro de hoje. Então, me foi solicitado apresentar um pouco, de forma breve, porque é longa a história, né? Então, aqui nós vamos apenas trazer de forma breve sobre a história da homossexualidade. E, desde já, informo que muito se tem a falar da história da homossexualidade. Então, nós aqui não temos tempo hábil para contemplar todas as questões importantes e relativas a essa questão. E quero também trazer nosso profundo respeito a todas as pessoas que vivenciam essa orientação homossexual, transexual, né, as pessoas LGBTs. Nosso profundo respeito, nosso abraço, né, em seus corações. A todos aqueles que estão aqui, que têm familiares, que não puderam estar aqui, como Dona Socorro bem trouxe as estatísticas que nos colocam num lugar muito triste em todo o mundo do Brasil. Né? Mas nós também somos a pátria do Evangelho, nós também somos pessoas de bom coração, nós também vibramos amor, nós vamos reverter, confiando em Jesus, essas estatísticas. Seremos um dia ainda conhecidos por esse povo que muito ama, que muito acolhe, que muito luta e que tem com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, a nossa vitória. Então vamos lá ao nosso tema, né? Vocês vão acompanhando o vídeo, tá bom? E eu vou lendo aqui. Então, nós temos, eu vou descer um pouquinho aqui, né? Porque esse salto nesse lugarzinho aqui pode deslizar. Então, eu inicio a nossa apresentação com uma citação de Emmanuel, que está no livro Vida e Sexo, página 19 e 20. O mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie. Somente milhões de homens e mulheres solicitando atenção e respeito em pé de igualdade devido às criaturas heterossexuais. Emmanuel, um convite a todos nós a nos unirmos naqueles que se sentem preteridos à margem da sociedade, única e exclusivamente pelo seu modo de ser, de sentir, de amar. Então, essa reflexão do Espírito Emmanuel nos convoca a
pensar sobre isso. Então, eu trago um dado aqui estatístico de 2019 do IBGE, que realizou um levantamento sobre homossexuais e bissexuais no Brasil e revelou que 2,9 milhões de adultos se identificam com essa orientação, o que corresponde a 1,8% da população com mais de 18 anos. No entanto, a responsável pela pesquisa reconhece que os números podem ser subnotificados, ou seja, não expressam a totalidade, pois 3,6 milhões de pessoas preferiram não responder e 1,7 milhões disseram não saber qual é a sua orientação sexual. Então, isso nos dá a dimensão de que são bem mais pessoas que possam ter uma orientação diferente das pessoas heterossexuais. No Brasil, segundo a pesquisa da psiquiatra Carmita Abud, 2,4 milhões, não, 2,4% mulheres e 6,1% dos homens se definem como homossexuais ou como bissexuais na pesquisa dela. Não só na atualidade se encontram extensas comunidades de pessoas homossexuais em todo o mundo, mas desde que se tem um registro que o homem se organizou em grupos, aparecem evidências, até mesmo registro de presença de experiências homossexual. Então, vamos fazer essa breve jornada na linha do tempo, tanto fora do Brasil, né, quanto aqui. Então, eu inicio falando que, na Roma Antiga, vários Césares tiveram relacionamentos homossexuais, segundo Curius, que era um dos líderes dos lusitanos, povos ibéricos, pré-romanos e de origem indo-europeia, que habitaram a porção oeste da Península Ibérica desde a Idade do Ferro. Perdão, gente. Fala demais, né? Aí, ó, uma hora ou outra, a voz falha, né? Então, como havia falando, desde a Idade do Ferro, que combatiam os romanos, afirma que Júlio César também era considerado homossexual. Tibério, Calígula, Nero, Heliogapo, Galba, Carácula tinham igualmente, eram personagens, né, dessa época, tinham igualmente comportamentos homossexuais e bissexuais, como era costume da sociedade greco-romana da época. Na antiga sociedade grega, era comum os relacionamentos com os dois sexos. Os homens de Esparta treinavam juntos para as batalhas e formavam duplas de amantes, porque acreditava-se, naquela época, com aquela compreensão, que garantiria força, união e bravura na luta. Então, era comum também a relação da educação se dar à prática da relação sexual entre um tutor mais velho, chamado Erastes, e um mais novo, mais jovem, um educando, que se chamava Herômeno. Então, a partir da idade adulta, este jovem, essa relação era considerada inadequada. Isso era comum em outras culturas primitivas, inclusive nos habitantes da região de Taifalai, que hoje é a atual Romênia. Jung, né, Carl Gustav Jung, teórico da psicologia, um dos teóricos muito importantes, comenta que essas culturas relatadas na voz dele, que na Grécia Antiga e em certas culturas primitivas, homossexualidade e educação são praticamente sinônimos. No entanto, o filósofo francês Michel Foucault, um grande estudioso da história da sexualidade, adverte que não podemos lançar sobre a sociedade greco-romana e sociedades primitivas as definições históricas culturais que hoje utilizamos. Não podemos entender que essas definições, até agora citadas, têm o mesmo entendimento da contemporaneidade, pois elas são construções da evolução do pensamento própria da cultura moderna. Assim,
Os termos homossexual, heterossexual, que não existiam naquela época, não se aplicariam àquelas futuras, pois o sentido atribuído a estes termos na atualidade é diferente do sentido que tais relacionamentos tinham para a sociedade da época. Então, Foucault salienta, né, no livro, inclusive, que tem o mesmo título, História da Sexualidade, que a noção de homossexualidade é claramente inadequada como um meio de referir-se a uma experiência, forma de avaliação, um sistema de classificação tão diferente dos nossos. Os gregos não viam o amor pelo mesmo sexo ou por o sexo oposto como duas escolhas exclusivas, dois tipos totalmente diferentes de comportamento. Foucault nos fala que as linhas divisórias não seguiam esse tipo de limite. Qual entendemos hoje? Homossexuais ilustres na história mundial. Trago apenas alguns. Na Grécia, o poeta Safo, da ilha de Lesbos, nome que deu origem ao termo lésbica. Nas artes, mencionamos Leonardo da Vinci, Botticelli e Michelangelo. Na literatura, um dos nomes importantes é Oscar, que inclusive foi preso e condenado devido à prática sexual. É dele a famosa descrição da homossexualidade, abre aspas, o amor que não ousa dizer o nome, fecha aspas. Que amor é esse, né? Nós não podemos ousar dizer o nome. Um amor que pode ser entendido com grande repressão. E na mensagem que Dona Socorro nos leu, do apóstolo Paulo, ele fala que o amor é bem diferente disso que ele acabou traduzindo, né, na sua vivência, na sua dor. Então, o amor tem que dizer sim o nome, tem que andar à luz do sol, tem que viver, tem que sentir, e o amor é que nos transforma, hoje e sempre. Então, trago agora um pouco também da história na linha do tempo, como a cronologia das mudanças na visão da homossexualidade na história mundial. Portanto, agora trarei algumas datas e alguns marcos que acompanharam essas datas no panorama mundial da história da sexualidade. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Ninguém está dormindo não, né? E tá gostosinho aqui, né? Frio, lá fora quente, domingo de manhã. Então, agradeço demais se vocês se manterem acordados, tá? Então, vamos lá. Em 1533, criminalização da homossexualidade pelo rei oitavo da Inglaterra, atendendo a princípios religiosos. Olha aqui, que contrassenso com a mensagem do apóstolo Paulo, não é? Criminalizar uma forma de sentir, uma forma de ser e de amar. Então, isso é tão antigo e nós ainda hoje, como somos atrasados, né? Como precisamos avançar nessa regeneração dos nossos corações e hábitos, de nossa sociedade, na casa espírita, em nossa casa, em nossa sociedade, em todos os ambientes em que nós possamos estar. 1792, França descriminaliza a homossexualidade seguida de Baviera e, em 1813, os demais países foram lentamente ao longo do século XX. Os países muçulmanos, como dois que eu trago aqui, a Arábia Saudita e o Iêmen, até o século XXI, permanecem criminalizando e é passível de pena de morte. E no Brasil também se mata, né, por vivenciar uma forma de amar. Aqui, em 1792, até o século XXI, há essas condenações em alguns países, mas será que aqui também não há? De uma forma, né, já sem defesa nenhuma, de uma forma bem direta. Então, precisamos
a gente se admira lá, né? Mas aqui está acontecendo da mesma forma no nosso Brasil. 1869, criação do termo homossexualismo por Karl Marx, escritos anônimos contra as leis da Prússia. Então, esse termo homossexualismo veio daí, um escrito anônimo, mas já de luta, né, contra as leis da Prússia. Em 1870, a homossexualidade é classificada como doença pelo neurologista e psiquiatra alemão Karl Otto. Então, ele já começa, percebam que na linha do tempo, lá na Grécia, né, na Roma, era algo natural daquelas pessoas, né, dos guerreiros, dos educandos, dos educadores. E agora a gente passou, né, já um pouco a algo que vai ser tratado como errado, como feio, como pecaminoso, como um crime. E agora a gente encontra aqui também já dentro da saúde, né? Tanto um neurologista e um psiquiatra classificando, né, como uma patologia. Para os crimes, punição. Para as doenças, tratamento. Mesmo não havendo evidências científicas para tal, até porque a ciência, naquela época, não havia evoluído no que se refere à metodologia científica, mas a postura dele, mesmo sem essas evidências, foi aceita. A psiquiatria nascente, então, a catalogou dentro das doenças mentais. O intuito de curar homossexuais iniciaram-se tratamentos variados. Por exemplo, técnicas hipnóticas, condicionamentos por eletrochoque e drogas variadas. Então, manicômios, onde eram espaços que deveriam ser realmente para cuidar dos adoecimentos, das doenças mentais, era para lá também colocado pessoas que sentiam diferente. Olha que absurdo, que sentiam, que se viam e que buscavam afetividade de uma forma diferente da maioria daquela época. E aí, graças a Deus, só fazendo parênteses, né, que os manicômios foram fechados, porque eles só mais adoeciam, só mais agravavam, só era mais desumano com a dignidade da pessoa humana, com aqueles todos que precisavam e ainda precisam de carinho, de cuidado de saúde mental. Então, mas, infelizmente, isso acontecia e acontece ao longo da história, né? Então, esses tratamentos eram também dispensados aos homossexuais. Em 1871, a Alemanha criminaliza a homossexualidade. No famoso parágrafo 175, um documento que ficou muito conhecido, o que perdurou até página 1994. Bem recente, né? Pensando em história, praticamente foi ontem. E responsável por mandar para os campos de concentração milhares de homossexuais, além dos judeus. Então, para os manicômios, essas pessoas, os nossos irmãos, quem sabe nós, né, Socorro, numa vida passada, em algumas vidas passadas, nós, ou irmãos nossos, para os manicômios e, por meio desse ato de lei, do parágrafo conhecido como parágrafo 175, para os campos de concentração. Então, em 1886, o psiquiatra e neurologista da Universidade de Viena, Richard von Kreff, publica o livro Psicopatia Sexual e classifica a homossexualidade, então, ele classificou dessa forma, chamada homossexualismo. Esse sufixo ismo, né, como todos nós sabemos, caracteriza
patologias. Então, como desvio patológico, influencia vários e vários outros psiquiatras, inclusive quem? Os brasileiros, né? Nossa terra. Quem sabe, mais uma vez, pela lei da encarnação, nós mesmos no passado. Então, ele nos fala. Ele também introduziu o conceito heterossexual. Licença, um auxílio aqui para você. Rapidez. Então, ele também introduziu o conceito, né? O Richard, ele também introduziu o conceito de heterossexual. E até o final do século XIX, o termo ainda diferente, tinha diferente sentido e era utilizado nas referências às perversões sexuais que indicam os escritos médicos americanos, como o de James em 1892. Então, nós percebemos que ao longo da história, a sexualidade ela vem sendo, passando por algo que era natural, né? Lá no passado, como eu citei aqui, depois ela vai sendo criminalizada e agora ela passa a ser patologia, doença. E a coisa não melhora tão rápido em termos de história. Precisa de esforço, tanto da ciência quanto da sociedade. E nós estamos aqui também vivenciando esse esforço, encontrando esse espaço onde vamos refletir, vamos pensar, vamos indagar, vamos sair daqui buscando mais informações, mais reflexões. Vamos sair daqui hoje fortalecidos nesse entendimento que eu já sei que todos chegaram. O respeito à diversidade, o respeito à pluralidade, o respeito à dignidade humana, o respeito à construção de uma saúde mental, como cada um de nós pode ser. Esse ser, né, imortal que busca a sua evolução como objetivo principal da nossa reencarnação. Então, vamos seguir, né, com esses tristes fatos que eu estou contando aqui, né? Não estou feliz em estar trazendo essas informações, mas é necessário até para que possamos nos encorajar nas nossas conversas, nossos passeios pela vida, né? No trabalho, em quer que estejamos, e nós possamos levantar essa bandeira com mais propriedade, né? Vivenciando. Às vezes não é preciso um evento grande, mas um evento pequenininho, onde estamos ali, acendendo a luz de Jesus, para clarear tanto a ciência quanto o nosso meio social, a nossa casa espírita, e aonde nós possamos chegar. Então, em 1933, início das práticas de esterilização compulsória nos Estados Unidos e em outros países. Os homossexuais estavam entre a população alvo da manipulação eugênica. Em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria retira a homossexualidade da lista das doenças mentais. E aí, a coisa começou a melhorar, né? Já estava sem tempo. Em 1973. Aqui, agora, né? Olha aí, eu só tinha uma aninho de idade, tá vendo? Como é recente, tá vendo? Então, em tempo de história, de lutas, de mudanças, de estudos, de vivências, as coisas não são tão rápidas, elas se demoram. Então, isso também, quando eu vejo essas datas, me chama bem a atenção do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. Nós que professamos a fé cristã, e aqui nesse cartaz nos diz, né? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Se nós meditamos com o coração, entendemos e compreendemos que Ele é o caminho, e Ele disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei.
ele eleva, né, a condição de amor a um patamar muito alto. Porque antes era amar o próximo como a ti mesmo, né? Ainda eu amo eu assim, né? Eu capenga, então até que tá bom. Mas quando ele eleva, né? Como eu vos amei, então nós precisamos nos esforçar para ter esse compromisso do amor, como nos fala Paulo na prece que Dona Socorro nos leu esta manhã, no início. Que precisamos ter esse amor respeito, esse amor compromisso com a mudança, para que não passe tantos anos para que mudanças que nem deveriam ter, né, acontecido, criminalização, patologização, tudo aí, gente, patologização, e uma forma de um entendimento da sua orientação sexual. Não passar tanto tempo com tantas vidas que são retiradas violentamente. Quanto ato, quanto amor poderia ter sido acontecido se essas vidas não tivessem sido interrompidas pelas mãos da violência. Então, essas datas aqui que eu trouxe hoje convoca a todos nós, e aí nós falamos muito, né, Dani e Cicinha, nos nossos grupos, nós lembramos lá que Jesus nos falou, aquilo que foi dado, muito será cobrado. Então, se nos foi dado a doutrina do Cristo, os ensinamentos dele, e nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, vemos tudo o contrário ao amor, nós devemos ser, né, seus apóstolos. Nós precisamos evangelizar a nós mesmos. E aí, com o nosso exemplo, assim, né, tímido ainda, né, dona Socorro? Vacilante, aquele esforço que Kardec disse, né? Reconhecereis o Espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que fazemos para domar as nossas más tendências, que é essa tendência agressiva, essa tendência que, igual a Narciso, né? O que não é espelho, para ele não presta, não funciona. Então, precisamos meditar nesse compromisso, nessa convocação, porque nós, espíritas, né, nos identificamos como os trabalhadores da última hora, e é para trabalhar muito em si mesmo, não na vida do outro. Não ditando o que o outro deve, como o outro deve amar, como o outro deve agir, como o outro deve escolher, de qualquer forma. É para trabalhar em nós próprios, é para trabalhar no caminho da caridade, bem sentida, bem vivida, não bem mostrada, né? Dá com a mão que a outra não veja. E a outra é a nossa mesma, né? E é a outra que infla o ego. Esse ego que nos coloca a perder, que nos coloca a queda, de palmo em palmo. Então, todos nós aqui hoje temos que sair também com esse compromisso de amar o próximo, de respeitá-lo, de ter um compromisso para que todos nós possamos ter a liberdade de pensar, de sentir, de amar, de agir. E aí, lembramos dessa liberdade que é lei, né? Que lei? A lei do livre-arbítrio. Essa lei que é uma lei natural, que é uma lei de Deus, e que ninguém, nem de nós, podemos derrogar, podemos reprimir o outro ou dizer a ele como deve viver, principalmente no âmbito da sua casa mental, da sua vontade, da sua forma de sentir-se e de amar. Então, em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria retira a homossexualidade da lista de doenças mentais, referindo entre os psiquiatras americanos no ano seguinte confirmar a decisão. O termo homossexualismo, a partir de então, deixa de ser usado. Homossexualidade passa, sim, a ser o termo corrente e
coerente, de acordo tanto com o pensamento político quanto psiquiátrico e psicológico. É claro que em 1973, né, praticamente foi ontem, ainda, né, de forma comum, de forma os leigos, né, como é natural, ainda tem, né, tem um equívoco em usar o termo adequado. Mas nós compreendemos, né? Agora que a gente já sabe que é homossexualismo e não homossexualidade, não homossexualismo, nós podemos, né, trazer essa informação de forma amável, de forma tranquila, de forma educada, né? Realmente, quando a gente troca uma letrinha pela outra, quando a gente pronuncia uma palavra, né, um pouco desacertada ali, equivocada, a gente vai, né, fala para a pessoa, olha, repete assim na frase, né, sem dizer que a pessoa falou errado, e, e vai dando certo, né? O importante é como percebemos isso, é como sentimos isso, é como na nossa vivência nós traduzimos um entendimento, muito mais do que uma palavra. Então, em 1990, a Assembleia da Organização Mundial de Saúde, a OMS, também retira esse termo incorreto e passa a também utilizar o termo correto e tirá-lo da lista de doenças mentais. Em 1991, a Anistia Internacional, que considera a discriminação aos homossexuais como a violação dos direitos humanos. Olha aí que ganho nós tivemos, mas bem recente, quero ressaltar. É algo bem recente. Isso nunca deveria ter nem acontecido, não é? Mas estamos avançando e avançando aqui também. Eu não sei o que gosto. Então, em 1991, a Anistia Internacional tira totalmente das listas de doenças mentais e considera discriminação aos homossexuais como a violação dos direitos humanos. E esse direito humano, né, nós temos que fortalecer, buscar saber, buscar nos informar, porque Jesus também já nos trazia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E na nossa vida comum também, não somente a verdade espiritual, né? Mas a informação, a conscientização, ela também nos liberta, né? Dos cativeiros, da repressão, do grilhão, do preconceito. Então, às vezes alguém pode fazer uma fala, né, preconceituosa sem se atentar, porque às vezes vai ouvindo em casa, vai ouvindo na escola, e aí vai naturalizando o que é errado. Então, é nosso dever sempre cuidar do nosso falar, sempre nos esclarecer, buscar boa informação de fontes boas e com reflexões, para que a gente não passe a reproduzir, a multiplicar práticas discriminatórias, práticas de violência, práticas que vão trazer um sofrimento psíquico, um sofrimento moral, um retardo na nossa evolução, tanto de indivíduo quanto de sociedade. Então, agora eu trago alguns fatos, e não todos, inclusive porque o nosso tempo já está se esgotando aqui, né, no tempo, no meu momento com vocês. E estou feliz porque eu estou vendo ninguém dormindo, né? Vontade até que tá, mas eu não fiquei comigo, viu? Obrigada, pessoal. Muito animada com vocês acordados, né? Então, vou falar agora um pouquinho sobre a cronologia das mudanças na visão da homossexualidade no Brasil. Em 1985, o Conselho Federal de Psicologia, seguindo o movimento americano, deixa de considerar a homossexualidade como desvio patológico. Desde então, a tentativa de curar os homossexuais por psicólogos e psicólogas é considerado ato antiético, passível de punição profissional. Olha que alegria, olha que avanço,
né? Nós conseguimos. Não precisava estar lá no código de ética, mas é preciso, né? Ficar ali tudo organizado, preto no branco, para ninguém tenha dúvida, e que a humanidade ela também vai avançando pela lei do progresso, a lei do trabalho. Então, nós precisamos trabalhar e progredir, e sabendo que as leis humanas são falhas, elas mudam, mas as leis naturais de Deus jamais, né? A lei do amor é eterna. E tudo vai se convergir para ela. Leve o tempo que levar, o tempo que for preciso. Então, quero abrir aqui um momento para trazer uma prática pessoal para o meu trabalho. Certa vez, eu atendi um casal de pais que queria trazer o seu filho menor de idade para o atendimento psicológico. E, de praxe, né, na nossa atividade profissional, quando há alguém menor de idade, o primeiro atendimento é com os responsáveis, né? Responsável daquela pessoa que ainda não pode, né, responsabilizar sozinho, ir e vir e tudo mais. E aí, na primeira consulta com seus pais, a gente, né, depois das boas-vindas, tudo, isso deixa uma queixa, né? Uma queixa com qual motivo que os trazem aqui. Por que procuram atender psicólogos? E aí, eis que o Paulo tomou a palavra e disse que era porque o seu filho, pais, estava com comportamentos anormais. Jamais permitido por ele, nem pela família dele, e não sabia onde ele tinha aprendido aquilo, e já tinham feito tudo o que podiam, castigo físico, castigo de outras naturezas, e o jovem mantinha-se, né, daquela forma que ele não aprovava. E a consulta se deu, né, e realmente, ao final, percebemos que era aquela forma de jovem ser, de se expressar, de demonstrar a sua forma de entender a sua orientação sexual e a sua forma de expressá-la afetivamente para alguém do mesmo sexo. E isso foi muito claro, muito simples, muito nítido. E aí, quando eu disse, nada, Senhor, não posso atender o seu filho por esta razão. Você por outras, mas por essa não. Aí, o que não pode? Só está negando atendimento, né? Não, estou negando atendimento, é porque seu filho não tem nenhum, neste momento que o senhor me traz, né, nenhuma patologia para que a gente possa investigar mais e cuidar, nenhuma questão de autoconhecimento. Parece que ele se conhece muito bem, quem não conhece é o Senhor. E aí ele ficou zangado comigo, né? E aí eu tive que usar exatamente essa norma técnica que a partir de então o Conselho utilizou e nos capacita a falar, eu não posso, porque a ciência não reconhece isso como algo que deva ser tratado. É uma forma do seu filho ser, o senhor tem que aceitar. E o que eu vou dizer para a minha família? Eu sou, eu e meus irmãos somos 10 irmãos, todo homem. Eles todos bem, o Senhor trabalha a aceitação consigo, procura entender que ele é seu filho, amá-lo, compreender, e todos os outros também assim o farão, naturalmente, né? E aí ele sai zangado comigo, mas graças a Deus acho que tudo deu certo, né? Que eles nunca mais voltaram. E eu fico feliz com isso, né? Então, nós estamos, inclusive, amparados, né, legalmente pelo Conselho, e que nunca mais isso vai ser visto dessa forma, nem tratado por profissionais que devem cuidar da saúde mental ou da saúde física, né, daqueles que cuidam da saúde física dessa forma. Então, dando sequência aqui, também a união civil legalizada também é um avanço nos nossos tempos, né? A união civil para legalizar algo que já é natural para essas pessoas, também a questão de bens, a questão da adoção, né, de crianças, para que tenham um lar
uma família que se constitui de uma forma também diversa da padrão, né? Digamos assim. Então, em 2001, Portugal e Holanda saem na frente e legalizam a união homossexual. O casamento gay é legalizado também na Bélgica e no Canadá, Islândia, na Suécia, Noruega, na África do Sul, na Espanha, Argentina, nos Estados norte-americanos, como Nova York, na Cidade do México e no México. E no Brasil, a união estável entre pessoas do mesmo sexo foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2011 e equiparada à união estável heterossexual, que permite a ela ser convertida em união civil, como vem acontecendo com vários casais em todo o país. Então, isso também é um reconhecimento, isso é um avanço, isso é um caminho natural que deve acontecer. Se as pessoas se amam, se gostam, se respeitam e buscam viver juntas, construir ali por força do trabalho, por força da sua colocação laboral, social, adquirem bens, né? E um deles vier desencarnar, as leis também da partilha devem seguir o mesmo caminho de todos nós, de todos os outros, de todas as uniões que desejam se legalizar. Então, a união estável também é permitida nos seguintes países. Por que eu trago esses países? Para que nós possamos perceber que, como no início, né, eu falei lá na Grécia, em Roma e tudo mais, também hoje esse movimento também está, né, perpassando todo o mundo. É uma tendência que vai cada vez mais se naturalizar, se legalizar e evoluir. Então, países como a Colômbia, Eslováquia, Eslovênia, Finlândia, França, Luxemburgo, Dinamarca, Equador, Áustria, né, Hungria, Alemanha e Reino Unido, entre outros. Então, meus queridos, aqui nós vamos concluindo a nossa fala, né, nessa manhã, para iniciar, porque temos palestras aqui brilhantes para que possamos aprofundar mais nessa temática, juntando aí conhecimento já da história, né, para a gente abrir, e aí fazendo os links com a doutrina espírita, com o compromisso de todos nós. Né? A gente tem que ter esse entendimento dia a dia, momento e oportunidades que vão se sucedendo. Então, esses dados que eu trouxe, eles podem ser confirmados por vocês pelo livro, esse que está aí para vocês verem, do Andrei Moreira, Homossexualidade, sobre a ótica do espírito imortal. Tem todas as referências que vocês desejarem, né, pesquisar, se aprofundar, porque nós espíritos somos assim, né? A gente faz uma pesquisa, apresenta aqui, todo mundo depois tem que ir lá aprofundar o tema, vamos estudar, né, Cicinha? Né, Ivani? Tem que estudar, ler o livro, tem pergunta e responde, e todos nós aqui, cada espírita, né? Inclusive está aqui, ó, a definição que o Kardec nos coloca, espíritas, instruídos e amados. Então, é esse o nosso caminhar na nossa evolução pessoal e coletiva. E como espíritas, né, cristãos que somos, nos fortalecer nessa caminhada em prol do respeito mútuo, do amor com Jesus, nessa caminhada com Ele. Tenta fazer uma prece aqui. Então, eu gosto tanto vocês, certinho, né? Olha aí. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês mais uma vez, dando socorro, aqui em nome de toda a casa, toda a equipe, né, Everton? Toda a equipe que me convidou aqui com muito carinho, né, me dando a oportunidade de servir. Eu gostaria de concluir a minha fala trazendo aqui uma leitura de uma prece de Albino Teixeira, do livro Passos da Vida. E que todos nós possamos refletir sempre com Jesus.
O que mais sofremos? O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é parente infeliz, é a mágoa de ter na equipe familiar. O que mais sofremos não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão o que mais sofremos, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez o que nos faz sofrer, é a revolta contra a superioridade dos outros, que às vezes nos mostram ser superiores a nós, com a sua humildade, com a sua caridade, com a sua resignação. O que mais nos faz sofrer não é a injúria do outro, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar os alvitres. O que nos faz sofrer não é a velhice do corpo, é a paixão das aparências. Como é fácil de perceber na solução de qualquer problema. O pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos. Então, meus queridos irmãos, é sempre entre nós e nós. É sempre entre nós e Deus. Muita paz, muita luz. Gratidão a todos vocês. Dando continuidade, nós vamos agora, deixa eu mudar de lugar. Nós vamos agora fazer um intervalo de mais ou menos 20 minutos. É um momento de um café e, mais que isso, uma confraternização entre nós. Poucos momentos nós temos, né, de reunir, encontrar amigos, conversar um pouco. Então fica assim, nós estamos rigorosamente no horário. São 10h30, que era a previsão de término, deve estar marcando 10h31 agora. 10h50 nós retornaremos. Teremos o doutor Bruno e, em seguida, o nosso companheiro Jácia e o Gandhi, para finalizar o nosso encontro na parte da manhã. Tá bom? Então, às 10h50 eu estarei aqui reiniciando nossas atividades. Obrigado.